Olá a todos, tudo bem? Espero que estejam bem. Vamos refletir mais uma vez com os nossos temas. Espero que possam aproveitar o tema que escolhi para hoje. Um cego guiando outro cego. E assim, para iniciarmos, vamos fazer a nossa oração. Querido Pai, Mestre amado Jesus, que o Senhor possa estar conosco nesse momento, amparando o lar de cada um que nos assiste, cada um que nos ouve, cada lar, cada família possa ser amparada pelo Senhor. E que assim toda a nossa humanidade possa ser protegida pelo nosso governador do planeta, e assim a paz se faça, a felicidade, o amor. E assim vamos prosseguindo com a nossa jornada, rumo a nossas evoluções individuais e coletivas. Muito obrigada, Senhor, pelo amparo que já tem nos proporcionado até o momento. Que assim seja. Então vamos lá, né? Cego guiando outro cego, nós temos isso na passagem de Lucas, no capítulo 6, versículo 39. Mas quando a gente fala sobre um cego e guiar outro cego, que imagem que vem à cabeça de vocês? Será que seria realmente um cego levando outro cego assim? Um acompanhando o outro cegamente? Ou estamos falando de uma cegueira física, uma cegueira, deficiência física mesmo, um problema físico, uma deficiência visual? Qual tipo de cegueira Lucas, a passagem de Jesus, queria nos trazer? Então, a passagem diz da seguinte forma: Jesus fez também a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Quando me lembrei sobre esse tema, eu me lembrei de um filme, O Amor é Cego, onde o moço fica cego de certa forma, porque ele foi enfeitiçado lá por um homem, mas porque ele estava só vendo o exterior das pessoas. Ele estava vendo só o que era de fora, uma beleza, mas o lado de fora. E ele não via a beleza interior das pessoas. Então ele passa lá, o personagem passa a ver a beleza interior e encontra uma moça que ela vê o seu interior que é belo, mas o físico dela de fora não é dentro dos padrões que a nossa sociedade exige, né? E não era aquilo que ele também esperava de uma mulher, que ele sempre ia em busca de mulheres muito bonitas. E aí ele é enfeitiçado para essa cegueira, para ele enxergar de fato o que deveria enxergar, porque ele não estava fazendo isso. E aí, nesta passagem de Jesus, a gente tem assim a parábola: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que observas o cisco que está no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando não percebes a trave que está no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então é bem aquilo. Eu enxergo uma pequena faísquinha no outro e não enxergo uma coisa muito maior que está em mim. É mais fácil enxergar do outro, né? É mais fácil eu ver o que o outro está fazendo de errado, mas eu não olho para os meus erros, eu não olho para as minhas ações. Então, nessa passagem do cego guiando outro cego, é exatamente o que Jesus queria dizer, vinculado ao cisco e à trave do olho. Então, assim, nós temos a cegueira dos olhos materiais, sim, que sem dúvida é uma dolorosa expiação. No entanto, pior mesmo é a cegueira espiritual, que converte as pessoas em mendigos orgulhosos, que não aceitam as ofertas generosas que a vida lhe oferece.
Aí nós temos o quê? A natureza é abundante, fornece para nós todos os recursos que a gente precisa, certo? Mas nós abusamos dessa benevolência divina e destruímos fontes e fontes de bênçãos que Deus nos proporciona. A gente quer muito, quer tudo e não consegue usufruir do pouco que o dia a dia nos proporciona. Não acreditamos que Deus ampara todo aquele que tem fé e prossegue trabalhando honestamente. Está sempre querendo mais e acha que aquilo que eu tenho é pouco aquilo que estou tendo naquela situação. No livro Vivendo o Evangelho, no volume 1 do Antônio Baduy Filho com André Luiz, nós temos um texto que se chama Apesar dos Defeitos, que ele fica assim, ó. Analisando a ti mesmo, descobres a multidão de defeitos. Diagnosticas o orgulho, percebes o egoísmo, notas a intolerância, relacionas a impaciência, referes a irritação, observas a mágoa, registras o ódio, mostras o comodismo, evidencias a mesquinhez, apontas a incompreensão. Então, tudo situações que nós apontamos, que nós vemos, que nós vemos do outro, mas não o nosso. E ele continua assim: sentindo-te mergulhado num poço de vícios, perguntas como podes ajudar o próximo se carregas tantas imperfeições. Contudo, tens o compromisso da reforma íntima, e quem precisa de ti não questiona se já atingiste a santidade. Nem Jesus exige a condição de anjo para trabalhares na sementeira do bem. Então, a gente precisa se tornar anjo para fazer o bem? Quando desencarnarmos, vamos virar anjos para poder trabalhar em prol dos mais necessitados, em prol de outros lá no plano espiritual? Me lembro bem do livro do Nosso Lar, onde o André Luiz fica bastante incomodado com a sua primeira tarefa de auxílio, que é varrer. E onde é civil, ele vai trabalhar com a vassoura, vai ser faxineiro, ele é um médico renomado, conhecido. Eu não preciso de altas patentes para eu poder ajudar o próximo. E aí ele continua, ainda André Luiz, nesse livro. Por isso, apesar de teus defeitos, ajuda e serve sempre, na certeza de que se não és ainda um sol de virtudes, já está muito bom que sejas, por enquanto, simples lamparina de boa vontade. Então eu não preciso ser um sol que irradia tudo. Uma pequena vela que faça aquela diferença numa escuridão vai fazer a gente enxergar coisas que a gente nem imagina. Aliás, o cego, o deficiente visual enxerga coisas além do que nós enxergamos, não é mesmo? Então vamos lá. Continuando. Nós temos ainda deste mesmo livro, assim, com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria, em vez do mal que o exalçaria? Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como o móvel de quase todas as ações humanas. Essa é a razão, porque Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. O orgulho faz com que a gente não enxergue coisas que deveríamos enxergar. Essa é a cegueira espiritual. Eu não enxergo o eu não enxergo os meus, eu não enxergo o que está aqui dentro. Eu enxergo do outro, aponto o dedo na cara do outro e, na verdade, o que eu estou apontando para ele é meu. É aquele reflexo, aquele espelho que, se eu estou apontando para o outro, se aquilo está me incomodando, será que aquilo não é o que eu tenho, o que eu possuo, o que eu faço?
e eu não estou enxergando? Essa é a cegueira espiritual. Então, vamos abrir os nossos olhos de forma diferente. Porque abertos os olhos físicos, eles já estão. Mas nós precisamos abrir os olhos da alma, não é assim? Os nossos olhos espirituais para as coisas que estão ao nosso redor, para as coisas que temos, aquilo que já conquistamos, o pouco do dia a dia. Lembremos que uma pequena vela, num ambiente muito escuro, fará muita diferença naquela situação. Eu não preciso de um sol irradiante para iluminar e fazer com que eu enxergue situações. Tem alguns vídeos do Amigos da Luz que eu gosto muito, e tem um que chama Ligação do Plano Espiritual, se vocês quiserem pesquisar, é muito legal. Ela liga para uma pessoa, ela é do plano espiritual, para dizer que ele ganhou um prêmio que é uma prorrogação do seu tempo de encarnação, de vida aqui. Ganhou mais 10 anos. E aí ele acha isso como prêmio, né? Como uma coisa boa. Ela fala, não, sabe o que é? Não ia dar tempo de você cumprir tudo aquilo que você planejou, que estava previsto para você nessa encarnação, então foi dado mais essa oportunidade para você. 10 anos, né? Afinal de contas, que são 10 anos do que desencarnar e reencarnar novamente e ter que passar mais 40 anos em suplício, né? E aí ele fica indignado, porque, nossa, mas então eu vou ficar 10 anos em suplício? O senhor precisa ainda resgatar aquilo que se comprometeu, né? Temos alguns débitos para cumprir, tanto dessa encarnação quanto da anterior. Então ela vai até discorrendo algumas questões, alguns fatos que ele tem feito, que não teve muito de acordo nessa encarnação mesmo, que ele precisa passar, precisa resgatar ainda. Então, é uma forma dele enxergar aquilo que precisava enxergar. Foi dada uma oportunidade para ele continuar mais um pouquinho, para ele abrir esses olhos reais e cumprir aquilo que foi planejado, mas que ele não estava vendo até aquele momento, devido ao orgulho, à vaidade. Então eram essas as questões que ela estava trazendo para ele. É muito legal esse vídeo. E aí a gente tem que lembrar das cegueiras que nós possuímos diante do nosso dia a dia, das nossas agitações corriqueiras, o quanto eu estou dando atenção para minha família, para os meus filhos, como é que eu estou agindo no meu dia a dia. Eu li essa semana no Instagram uma coisa assim do tipo, se eu soubesse que hoje ia ser meu último dia aqui de encarnada na Terra, o que eu faria? Como eu aproveitaria bem meu dia? Então, será que nós estamos aproveitando bem o dia? Porque a gente não sabe se é o nosso último dia. Então, vamos repensar nas nossas ações, vamos abrir os nossos olhos de fato para enxergar o que precisamos enxergar, mudar o que precisa mudar, avaliar como estou agindo diante das situações da minha vida. Minha vida espiritual é a que vai contar mais do que essa material, né? Claro, devendo sempre com as responsabilidades da matéria. Cumprir com as responsabilidades, o cuidado do corpo, da saúde, cuidados do que foi passado a mim nessa encarnação. Então, que a gente possa abrir os nossos olhos reais, tirar os véus e fazermos enxergar, espiritualmente falando, as coisas que a gente precisa enxergar. Que não sejamos cegos diante das coisas e possamos avaliar melhor que rumo estamos dando às nossas encarnações. Está bem? Espero que as nossas reflexões de hoje façam a gente pensar um pouquinho sobre esse assunto. Fiquem todos com Deus, uma ótima semana. Até a próxima, se Deus quiser. Agradecemos a todos que participaram desse evangelho, encarnados e desencarnados, aos nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e nos guiaram para um bom entendimento.
que eles nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos aqui aprendidos e assim nos sentirmos a cada dia mais fortalecidos na nossa transformação diária, que possamos receber tudo aquilo que aqui viemos buscar, de acordo com o nosso merecimento, com a força de vontade e com a fé de cada um de nós. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a toda espiritualidade, e com muita paz vamos iniciar o momento do passe. E vamos, neste instante, elevar o nosso pensamento até o Divino Mestre Jesus, rogando a Ele que possamos ser envolvidos numa luz de amor e paz, que essa luz possa trazer o equilíbrio no nosso corpo físico, em todos os nossos chakras e centros de força. Que essa luz entre pelos nossos lares, limpando, queimando, transmutando, retirando toda e qualquer negatividade que possa haver. Que a luz de Deus e de Jesus tome conta de todo o planeta Terra. Que a luz de Deus e de Jesus envolva os nossos vizinhos, a todo o nosso quarteirão, a toda a nossa cidade. Que a luz de Deus e de Jesus esteja com todos os nossos governantes, para que eles façam o melhor pelo povo. Que a luz de Deus e de Jesus possa, neste instante, ir a todos os orfanatos, clínicas de dependentes químicos, clínicas de repouso. Que a luz de Deus e de Jesus chegue aos lares onde esteja havendo conflitos e desavenças. Que a luz de Deus e de Jesus se faça presente em todos os lares daqueles que neste instante se encontram em desespero. Que a luz de Deus e de Jesus entre por todos os quartos dos hospitais, auxiliando a todos que ali se encontrem, de acordo com a fé, o merecimento de cada um. Que a luz de Deus e de Jesus possa estar conosco durante a nossa noite de sono e que possamos receber das equipes de Dr. Bezerra de Menezes a cura física, mental e espiritual. Que possamos receber também das equipes de Dr. Bezerra de Menezes a fluidificação de nossas águas. Rogamos também, ó Pai, por todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, que não estão presentes conosco neste instante. Que eles recebam a luz de Deus e de Jesus. E por tudo quanto recebemos, só podemos agradecer. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe, roga por nós hoje, amanhã e sempre.
Que assim seja. Graças a Deus. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo, através do Espírito Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações por passar, esclarecendo aos que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Deus, nosso Pai, que tendes todo poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação, luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão um pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa doce e sublime imagem.